abordamos o assunto da gravidez, né, com infecção pelo SARS-CoV-2, Covid-19, alguns temores vêm à tona, né, tanto do ponto de vista do médico que assiste essa grávida, como do ponto de vista da própria grávida, né? Um dos temores será que essa infecção ela é mais grave na grávida do que numa pessoa normal? Então, o que se estuda hoje, o que já tem, é claro que dentro de uma perspectiva, né, de pouco tempo de estudo, então muitos estudos ainda são pequenos, né, sobre a infecção do SARS-CoV-2 na gravidez. O que se compreende é o seguinte: a grávida, ela tem, a mulher grávida, ela sofre adaptações no período gravídico puerperal, não é? Para favorecer, né, a própria gravidez, o crescimento do seu filho, não é? Então são modificações no sistema respiratório, no seu sistema imunológico, no seu sistema cardiológico, que favorecem essa gravidez, ajudam a gravidez, a evolução da gravidez, que para um tipo de infecção como essa, né, uma infecção viral, poderia prejudicar, poderia ser fatores desencadeantes de um agravamento maior, né, de mulheres que tenham maior risco. O que se tem, né, são poucos estudos. Acho que um grande estudo que tem do CDC, né, mostra o seguinte, que as grávidas, sim, elas não se infectam com maior facilidade, mas elas têm maior risco de serem internadas e de evoluírem para quadros mais graves. Daí a grande importância de um cuidado maior com a grávida, né? Dentro desse espectro, que a grávida ela pode complicar mais, né? Ficar mais tempo internada, né? E evoluir para quadros graves, onde ela precise ficar em terapia intensiva, onde ela precise de auxílio de respiração artificial, não é? É muito importante o cuidado durante a gravidez, né? Então, a precaução durante a gravidez, mesmo nos casos mais leves. Então, é a partir do caso mais leve, não é, que você consegue detectar os sinais de gravidade, né, o agravamento da infecção, e aí você pode intervir, né, o médico pode intervir no pré-natal dessa gestante, né, favorecendo um resultado melhor. Então a grávida ela acaba se contaminando da mesma forma que a população geral, mas ela pode agravar com maior frequência do que uma pessoa normal. Então, isso é muito mais importante quando nós nos deparamos com aquelas grávidas com comorbidades associadas. Da mesma forma que no indivíduo normal com comorbidades associadas, a hipertensão, o diabetes, a obesidade, os problemas cardiológicos, são pessoas, né? Então a grávida com essas comorbidades, elas também têm um risco muito maior de evoluir para os casos mais graves do Covid-19. Então são pessoas que têm que ter uma atenção muito especial, um cuidado muito maior. Outra preocupação, né, que aparece quando você se depara frente a uma grávida, né, com Covid-19 é se essa infecção ela pode ser transmitida verticalmente, ou seja, para o seu filho, seja ainda intraútero, não é? Ou seja, durante o trabalho de parto ou durante a amamentação. Então, nesse aspecto, são pouquíssimos estudos que existem mostrando essa transmissibilidade, não é? Então, ainda intraútero, existe sim a possibilidade, mas não parece que seja uma transmissão muito frequente. E aí sobraria a transmissão vertical no parto, não é? E na amamentação, né? Porque pode aparecer a questão de se vai amamentar, se não vai amamentar. Então a recomendação dos médicos é que o parto pode sim ser um momento de transmissão para o filho, que a cesárea ela não melhora essa transmissão, o que evita a transmissão, o que diminui a chance de transmissão durante o parto de uma mulher infectada, né, pelo SARS-CoV-2, são os cuidados,
né? Os cuidados, você tem um cuidado de ambiência, um ambiente separado, né? Máscara, uso de EPIs dos profissionais, o cuidado com a criança durante o parto propriamente dito, né? Para evitar que essa mãe contaminada com o vírus, né, possa transmitir para a sua criança. E durante a amamentação, isso pode acontecer? Pode acontecer, mas o que se discute nas sociedades de saúde é que isso não deve interferir na amamentação daquela mulher que quer amamentar, né? Então aquela família, aquela mulher que deseja amamentar, ela não deve ser impedida de amamentar por conta de uma infecção por SARS-CoV-2, a não ser que seja uma infecção grave que ela não tenha condições clínicas para fazê-lo. Mas o que é recomendado? Né? É recomendado cuidados também. Então, os mesmos cuidados que nós temos para não transmitir o vírus para as outras pessoas, a gente tem com o nosso filho durante a amamentação, não é? Com o recém-nascido. Então, quais são esses cuidados? A lavagem das mãos, o uso do álcool em gel nas mãos, né, para manusear a criança, o uso de máscaras pela puérpera, né, durante a amamentação. Então, todo um cuidado que a mulher não passe esse vírus durante esse momento de amamentação, né? Enquanto a criança dorme junto com a mãe, não dormir junto na mesma cama, mas dormir na caminha com uma distância de 2 metros, não é? Manter durante o sono uma distância da criança. Então, esses cuidados que a gente tem para não transmitir as gotículas, né? As gotículas dessa mulher, né? Que está contaminada, né? Pelo SARS-CoV-2, passe para a sua criança. Então, essas medidas, tanto no parto, né? E na amamentação, não impedem da pessoa ter um parto normal, né? Então, não existe esse impeditivo. Então, é importante frisar que a infecção pelo vírus SARS-CoV-2, o Covid-19, principalmente nos casos leves, não são fatores para determinar um parto cesáreo, não é? A pessoa pode ter parto normal, ela pode fazer analgesia. O que se recomenda é um ambiente, um cuidado com a transmissão dessas gotículas, né? Então, cuidado com o acompanhante, né? O acompanhante pode ficar, mas desde que ele tenha uma estrutura para isso, mas com todos os cuidados de EPI para ele não ser contaminado por esse vírus. E durante a amamentação pode, né? Tem a transmissão, pode ter essa transmissão, mas tendo os cuidados ela pode amamentar. A infecção propriamente dita na gestante, ela é muito parecida do que no indivíduo normal. Então ela tem, a grande maioria das gestantes acometidas, elas têm a forma leve, né, do Covid-19, que é aquela forma que tem tosse, uma febrícula, dor no corpo, um mal-estar. Muitas pessoas evoluem com diarreia, né, com aquela perda da sensação do odor, né, da anosmia, a perda do paladar, né? Então a imensa maioria evolui com isso. Mas mesmo essas pessoas que têm o Covid-19, né, e que têm a forma leve, essas grávidas, elas devem durante o pré-natal ter um acompanhamento mais minucioso. Por quê? Porque a infecção ela pode com maior frequência evoluir para formas graves na gravidez. Então o pré-natalista, o seu médico, o médico da mulher grávida, ele tem que estar atento a isso, né? Aos sinais de agravamento da doença, que são quais? É a mulher que começa a ter falta de ar, né? Então você tem a falta de ar, a saturação de oxigênio, que é uma medida que é feita, né? Toda vez que você tem essa consulta, faz essa medida da saturação do oxigênio. Tem um limite aí que a gente fala de 95% ao ar respirado normal. Então, se tiver menor que isso, é um sinal que está agravando, né? A falta de ar, a dor, uma sensação de pressão no peito
constante e também uma febre persistente. Então são sinais, né, que a infecção, né, esse processo infeccioso, ele não é um processo tão leve, né? Normalmente isso ocorre após os 7 dias, né, do começo da sintomatologia, mas pode acontecer antes, não é? E essas mulheres, né, essas grávidas, então o médico ele vai fazer um acompanhamento minucioso, continuar o pré-natal, fazer o acompanhamento, eventualmente ele vai querer fazer acompanhamento à distância várias vezes por semana. Para quê? Para justamente ficar atento a esses sinais de agravamento, que se aparecerem, indicam que essa mulher tem que ser internada, né? E para ter um acompanhamento mais rigoroso, né, da sua infecção. E a mulher que tem a forma leve, ela pode ser acompanhada em casa, né, tomando todos os cuidados em casa. Além disso, qual que é o diagnóstico, né? Como que se diagnostica, né, que a mulher está? Então, o que acontece? A mulher ela parte normalmente de sintomas mais leves, né? Essa febrícula, dor no corpo, às vezes calafrio, diarreia, dor muscular, essa perda da sensação do odor, do paladar. E o diagnóstico ele é feito através de uma coleta, né, da secreção nasal da pessoa por uma técnica que a gente chama de PCR, né? Então você estuda a presença do vírus. Isso é feito preferencialmente. O melhor momento de se fazer esse diagnóstico, que é a pesquisa do próprio vírus na orofaringe da mulher grávida, é entre o 3º e o 7º dia do aparecimento dos primeiros sintomas. Então é muito importante, porque a melhor fase, a fase onde a grávida, ela vai ter mais vírus presentes nessa região, e a positividade, a capacidade do exame, do método, a avaliar se a pessoa tem ou não o Covid-19 é maior. Então, o melhor método é através da avaliação do vírus entre o 3º e o 7º dia. A partir do 7º dia, então, o médico, os serviços de saúde vão lançar mão, não é, de pesquisas sorológicas, que é avaliar a resposta imunológica da pessoa. As pessoas, elas respondem imunologicamente formando anticorpos, não é? Então, a partir do 7º dia, o que se tem que fazer? São análises do sangue da pessoa para saber se ela já está produzindo anticorpos para combater aquele vírus, aqui no caso o SARS-CoV-2. Então são 2 métodos diferentes, e é importante entender que muito provavelmente são solicitados em períodos também diferentes da evolução da doença. Então no comecinho da doença, entre o 3º e o 7º dia, a análise, né, da secreção orofaríngea por meio desse método de PCR, e depois do 7º dia, essa análise ela passa a ter muito falso negativo. Então o melhor método é analisar a sorologia por dosagem do plasma sanguíneo. Mas é importante dizer, né, nós estamos ainda estudando, né, essa doença durante a gravidez, ainda há muito a que se estudar, então pode ser que se descubra outras questões. É muito importante entender que na gravidez não é uma questão simples. Então essa mulher ela tem que se precaver para não adquirir a infecção. Melhor é a grávida não adquirir, né, a infecção pelo SARS-CoV-2. Como que ela faz isso? Evitando, né, a contaminação, né, com isolamento, com afastamento social, uso de máscara, né? Então se ela trabalha num ambiente insalubre, ela deve ser afastada, né, desse ambiente insalubre. Discutir com o seu empregador, no caso dela trabalhar fora, né, discutir com o seu empregador se existe uma maneira, né, de ela poder exercer essas funções que ela exerce
de casa, por home office, né? Por quê? Porque de uma certa forma, né, essa grávida, e já existem alguns estudos mostrando isso, ela não tem maior chance de ser contaminada pelo vírus, mas ela acaba evoluindo de uma forma mais frequente a casos mais graves. Então, o ideal é não se contaminar. Então, tomar os devidos cuidados, o uso do álcool em gel, o uso da lavagem da mão, evitar sair desnecessariamente, evitar aglomerações, tudo isso que os órgãos de controle, né, a sociedade vem falando, né, a sociedade médica, a sociedade de saúde, vem colocando para a população para evitar que essa pessoa se contamine.